Em sua adolescência, você era o tipo de jovem que obedecia aos pais ou era o tipo que não obedecia absolutamente nada? Conheçam Jonathan. Ele nasceu no dia 9 de outubro de 1994. Ele era um jovem de 17 anos que vivia com sua família em Michigan, Estados Unidos. Jonathan foi descrito como um jovem que não era fácil de lidar. As pessoas que falaram sobre ele disseram que Jonathan vivia se metendo em confusões, que por causa disso ele e sua avó viviam brigando e que tinham grandes problemas por causa de tudo isso. Ele vivia com seus avós em Michigan, enquanto seus pais moravam no Arizona. Nesse momento da história, as matérias são bem vagas. Se diz somente que em 2011 os pais de Jonathan se separaram, se mudaram para o Arizona para poder refazer as vidas, para poder agilizar todo o processo do divórcio, que enquanto estavam no Arizona, a filha deles, de 16 anos, também estava, porque ela estava se tratando de um tumor cerebral, e enquanto isso, Jonathan ficou com os avós. Em nenhum momento se diz por que Jonathan também não foi com eles para Arizona, não fala como foi essa transição para ele morar com os avós. Enfim, só dizia exatamente isso que informei para vocês. Conforme falei anteriormente, Jonathan não era um jovem fácil. Ele, no último ano do ensino médio, foi expulso de seu antigo colégio, acabou entrando em uma escola para jovens problemáticos, começou a se meter com drogas também, e por causa disso ele até acabou sendo preso, ficou pouco tempo preso, e depois ele conseguiu sua liberdade condicional, contanto que ele não voltasse a usar. Como eu falei, ele tinha grandes problemas com a avó por causa disso. Ela não aceitava o comportamento de Jonathan, não aceitava o que ele fazia e por isso eles viviam discutindo. Em um certo dia, as autoridades foram chamadas até a casa dos avós de Jonathan, que moravam em um local bem localizado. Parece que eles não tinham problemas financeiros, viviam bem. Assim que os policiais chegaram a esse local, eles encontraram a avó de Jonathan e ele discutindo. Ele estava falando muitos palavrões para a avó, chegou até a discutir com um policial. Porém, segundo os registros, naquele dia, Jonathan não foi preso. Os oficiais conversaram com ele, o tranquilizaram e depois foram embora. De acordo com as matérias, a avó de Jonathan, que se chamava Sandra e tinha 74 anos, disse que ela estava completamente sobrecarregada com o neto, que não tinha mais estruturas para lidar com aquilo, vivia falando com os pais dele que eles precisavam conversar com o filho ou até mesmo levar Jonathan para ficar com eles, mas de acordo com ela, eles não davam ouvidos. No dia 18 de maio de 2012, Jonathan foi até as autoridades porque ele precisava fazer um teste para saber se ele estava livre das drogas ou não. E assim que saiu esse resultado, se comprovou que ele não estava e que ele ainda estava usando. Assim que chegou à tarde na casa dos avós, ele contou à avó. A partir daí, eles começaram uma discussão por causa disso. Eles ficaram brigando por um bom tempo, a briga ficou bem intensa, até que em um determinado ponto, Jonathan ligou para as autoridades. Assim que começou a falar com o atendente, ele disse o que sua avó estava fazendo, disse que precisava que os policiais fossem imediatamente até a casa deles, e então o atendente ficou conversando com ele por algum tempo, até que escutou alguns barulhos altos, exatamente 2 barulhos altos, e depois disso não falou mais com Jonathan. Os policiais então foram até a casa dos avós de Jonathan para ver o que estava acontecendo. Assim que chegaram ali, eles encontraram Sandra parada com uma arma na mão. Assim que se aproximaram dela, ela estava bem tranquila, disse o que tinha feito e seguiu com eles. Os investigadores entraram na casa para ver o que tinha acontecido. Ao chegar dentro da casa, eles encontraram Jonathan sem vida, o levaram para análise e ao chegar nesse local, os profissionais logo constataram que ele perdeu a vida devido a um tiro e que isso teria acontecido cerca de 5 vezes. Os investigadores então levaram Sandra para ser interrogada. Eles queriam entender o porquê ela fez aquilo, o que tinha acontecido.
Sandra então falou que ela não estava mais conseguindo lidar com seu neto, que ela tirou a vida dele porque ela estava preocupada com seu futuro e que naquele dia ela chegou a um ponto que não aguentou mais. Ainda no interrogatório de Sandra, ela disse que assim que Jonathan chegou em casa, ele disse que tinha sido reprovado no teste que fez, que ele estava com receio de ser preso e então exigiu que a avó lhe desse um carro, que também desse dinheiro, porque ele queria deixar a cidade, pois não queria ser preso. Ela falou que nesse momento os dois começaram a discutir, tudo ficou muito intenso e por isso ela agiu. No julgamento de Sandra, que aconteceu no dia 19 de março de 2013, seus advogados disseram que ela era conhecida por seus vizinhos como uma doce mulher, que, segundo eles, ela sempre amou sua família, fez de tudo por eles e que eles não imaginavam que ela pudesse fazer algo do tipo. Os advogados ainda alegaram que tudo o que Sandra fez foi legítima defesa, pois, de acordo com eles, Jonathan queria agredir a avó e por isso Sandra só se defendeu. A promotoria, no entanto, argumentou que as provas forenses provavam o contrário. Eles disseram que Sandra deu 10 tiros, que só 5 pegou em Jonathan e que não parecia que Jonathan estava indo até ela e que, na verdade, o que parecia era que Sandra é quem estava indo até Jonathan. Eles ainda falaram que Sandra afirmou que o neto estava arrumando roupas para ir embora, só que, de acordo com eles, quando os investigadores vasculharam a casa e quando os profissionais analisaram Jonathan, ele estava apenas com uma meia e uma bermuda e não parecia que ele estava querendo ir embora e nem que queria fugir aquele dia. No depoimento que deu no tribunal, Sandra culpou sua filha e seu ex-genro pelo comportamento do neto. Ela disse que se eles tivessem tomado uma atitude, ela não tinha chegado ao limite que chegou aquele dia. Ela disse: "Lamento o que fiz e peço desculpas a todos que magoei." Ao final de tudo, Sandra foi sim considerada culpada e recebeu 22 anos de prisão. Ao proferir a sentença, o juiz perguntou a ela por que ela não ligou para as autoridades. Ele falou que ela disse que enquanto estava brigando com seu neto, ele tentou agredir ela e então esse juiz perguntou por que ela não pegou o telefone e chamou as autoridades para ajudar e ao invés disso decidiu tirar a vida dele. O juiz declarou: "As avós devem proteger. Por que você continuou atirando? Como pôde continuar? Você não precisava continuar fazendo isso." Ao ouvir isso, Sarah ficou triste, chorou, disse que sentia muito e ainda falou que não queria terminar seus dias presa. Fora do tribunal, os advogados de defesa de Sandra falaram com jornalistas. Eles disseram que 22 anos foi uma pena muito longa para ela, que eles não achavam justo isso, porque eles acreditavam que Sandra não viveria tanto assim e que essa pena de 22 anos parecia que era uma prisão perpétua para ela. Jennifer, a mãe de Jonathan e filha de Sarah, também foi ouvida pelos jornalistas, disse que estava feliz por sua mãe ter sido considerada culpada, que ela estava mentindo quando disse que tanto ela quanto seu ex eram indiferentes ao que estava acontecendo com o filho, falou que ela visitava Jonathan pelo menos uma vez por mês e que sempre estava atenta a tudo. Ela acrescentou: "Eu sei que meu filho está no céu e esse é um lugar que ela nunca verá." Tudo o que ela disse em sua declaração era mentira. Ela é uma narcisista completa e uma mentirosa. Eu gostaria de ter visto sinais de como ela era má antes de deixá-la com meu filho. Eu sei que nesse momento muitos de vocês podem estar se perguntando: tá, e o avô de Jonathan? Nas matérias não se fala a respeito dele, não se diz como era a relação dele com Jonathan, se eles também brigavam muito, não fala nada sobre isso. Se diz somente que ele compareceu ao tribunal, que ficou muito triste, chorou, porém que ele não deu nenhuma declaração aos jornalistas. Como vocês puderam perceber, a mãe de Jonathan não ficou ao lado da mãe e o pai de Jonathan também não ficou ao lado de sua ex-sogra, deu declarações dizendo que estava muito feliz por ela ter sido presa, mas foi só isso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje.
Hoje eu gostaria de encerrar esse vídeo de uma maneira diferente. Quero deixar aqui uma mega indicação para vocês, tá bom? Tem um canal aqui no YouTube que se chama Podcast de Sucesso. Nesse podcast, eles entrevistam pessoas que falam como conseguiram sucesso no trabalho, na vida. São histórias muito motivacionais. E o mais incrível é porque são pessoas comuns. São pessoas como eu e você. Então, quando a gente assiste a história de vida dessas pessoas, a gente acaba se apegando a elas ou até mesmo se vendo na história delas, sabe? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, corre lá no Podcast de Sucesso e se inscreve, assiste os vídeos também. Aliás, eles estão com uma parceria com o canal do Júlio Chagas, estão fazendo também um podcast lá no canal do Júlio Chagas, que foi o podcast que eu participei. Então, assim, só para quem assistiu vai entender o quanto eles são incríveis, desenvoltos e deixam o podcast de uma maneira tão leve que a gente nem sente passar, sabe? Vou deixar o link deles aqui no comentário fixado para vocês clicarem e se inscreverem lá. Eles estão com uma campanha para conseguir chegar a 2.000 inscritos. Então, por favor, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, clica no link e se inscreve lá, porque eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. E assim, vão receber vocês de braços abertos, tá? Se vocês forem até lá, coloca lá nos comentários dos vídeos que veio aqui pelo canal, que eles vão ficar radiantes e muito felizes com isso. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar seu comentário, seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e principalmente, como eu sempre digo, deixar a sua opinião, porque é muito importante para mim e também me ajuda no engajamento. Como eu sempre falo, temos vídeos aqui às segundas, quartas e sextas às 7 horas e eu espero vocês aqui para um próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem. E até o próximo vídeo.